Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Jaime para mais uma aula de biologia. E na nossa aula de hoje, o assunto vai ser sobre a meiose, que é um dos processos de divisão celular. Então, antes da gente falar sobre a meiose, vamos dar uma relembrada sobre o que é a intérfase. A intérfase é, na verdade, uma fase que ocorre antes da divisão celular. Tá? É a maior parte do ciclo celular. A célula ou ela está em intérfase ou ela está se dividindo. E essa intérfase ela vai ser dividida em três fases. A fase G1, onde acontece a produção de RNA e o crescimento da célula. A fase S, onde ocorre a duplicação dos cromossomos e centríolos, ou seja, a duplicação do DNA. E a fase G2, onde nós temos um aumento do volume citoplasmático da célula. Então aqui nós temos a imagem das cromátides irmãs, ou seja, o que é isso? São, na verdade, o DNA duplicado. Tá? Aqui é o DNA que foi duplicado lá na intérfase, na fase S. Eles ficam unidos e são chamados de cromátides irmãs. E esse ponto aqui de estreitamento é chamado de centrômero, onde nós podemos ter 4 tipos de centrômeros básicos que nós vamos ver mais para frente. Então aqui, somente repetindo esse período da intérfase, onde a gente tem a célula aqui, tá? Com a quantidade de DNA no seu núcleo, e depois ela vai ter essa quantidade de DNA duplicado, tá? Porque na hora da divisão, essa quantidade de DNA, logicamente, vai se dividir. Então, temos aqui a meiose. Então, o que é o processo da meiose? Meiose significa diminuição, meio, metade. Por quê? Porque o número de cromossomos vai se dividir pela metade nas células filhas. Então, na meiose, a quantidade de cromossomos vai ser dividida ao meio. Beleza? Já que, por exemplo, na espécie humana, nós temos 46 cromossomos, que são, na verdade, 23 pares de cromossomos. Então, aqui na meiose, ao final da meiose, as células, ao invés de terem 46 cromossomos, elas terão apenas 23 cromossomos. Ao contrário da mitose, onde todas as células vão continuar com a mesma quantidade de cromossomos. E por que, então, que na meiose, para que servem essas células da meiose? Essas células originadas pela meiose. A meiose ela vai originar os gametas. Quem são os gametas? O espermatozoide e os óvulos. Então, o que acontece? Na fecundação, você tem a junção do espermatozoide e a junção do óvulo. Então, é por isso que é importante que essas células elas não tenham 46 cromossomos, porque na hora que você juntar as duas, vão ser 92. Então, a meiose ela divide a célula, a quantidade de cromossomos da célula ao meio, para que, na hora de juntar 23 cromossomos do espermatozoide com 23 cromossomos do óvulo, temos os 46 cromossomos que todas as células humanas possuem. Na verdade, nos outros organismos também, só que cada organismo vai ter uma quantidade de cromossomo diferente, tá? Cada animal vai ter uma quantidade de cromossomos diferente. Então, a meiose, ela vai fazer isso para que siga na quantidade certa, senão vamos ter uma quantidade diferente. Então, na meiose ocorre a divisão para a formação dos gametas, tá? E esses gametas, quando se juntarem, eles vão levar 23 cromossomos do espermatozoide e 23 cromossomos do óvulo. Ou seja, a célula que for formada, a célula ovo que for formada, vai ter 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Então, ocorre uma duplicação cromossômica e 2 divisões nucleares consecutivas. Então, a meiose, ao contrário da mitose, onde ocorre uma única divisão celular, na meiose nós vamos ter 2 divisões. Por isso que a meiose ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. Então, aqui na meiose, a meiose vai ter as mesmas fases que a mitose tem.
prófase, anáfase, metáfase e telófase. Só que aqui, no caso, na meófase, a prófase 1, ela é dividida em 5 etapas. O leptóteno, onde você tem a condensação dos cromossomos, então os cromossomos começam a se juntar, começam a se condensar, porque eles condensados é mais fácil de se dividir. Depois disso, temos o zigóteno, que é o emparelhamento dos cromossomos homólogos, ou seja, os cromossomos que têm que são iguais, eles começam a se emparelhar um ao lado do outro. Depois nós temos o paquíteno, onde acontece a permutação ou crossing over. Na verdade, o que é isso? Permutação é troca, crossing over também. Na verdade, isso é um processo muito importante para a variabilidade genética, pois os cromossomos homólogos, eles trocam pedaços. Eles vão trocar pedaços deles mesmo, pedaços dos cromossomos, vão trocar genes entre um e outro. Então, um cromossomo que teria a característica que iria com um espermatozoide, essa característica passa a ir com outro espermatozoide, tá? Então, eles trocam, isso aí aumenta a variabilidade genética e diminui a probabilidade de você ter uma condição de doença ou coisas assim, desse tipo. Tá? Isso vai ocorrer graças a esse crossing over, onde você tem a formação dessas pontinhas chamadas de quiasmas, onde a gente pode ver melhor aqui na fase do diplóteno. Na fase do diplóteno, a gente vê essa ligação entre os cromossomos, em que depois eles vão trocar. Aqui na diacinese, a gente pode ver pela coloração diferente que esse cromossomo aqui, preto, por exemplo, ele tem na pontinha um pedaço do cromossomo cinza, e o cromossomo cinza vai ter um pedacinho do cromossomo preto, porque o gene dessa ponta vai interagir com isso aqui, já gerando uma característica completamente diferente ao cromossomo que era completamente preto, tá? E assim no outro cromossomo também. Então ocorre essa fase do crossing over aqui na prófase 1. Isso normalmente é uma pergunta de prova. E depois disso nós temos a metáfase 1. Então os cromossomos homólogos prendem-se ao fuso acromático. Então, na região equatorial, estão na região equatorial da célula, ou seja, no meio, começam a ser puxados pelo encurtamento dos microtúbulos. Então, esses microtúbulos aqui, que estão ligados aos centrômeros dos cromossomos, eles vão se encurtar, diminuir de tamanho, para começar a puxar esses cromossomos para as pontas. Tá? E aqui nós temos a anáfase. Na anáfase, nós temos a separação dos cromossomos homólogos para um dos polos. Então, os cromossomos homólogos, são separados. Vai um cromossomo homólogo para cada polo. Eles ficam separados, vai um para cada ponto e desaparece o quiasma que unia esses cromossomos. Então, eles vão cada um para um polo para que aconteça a fase da telófase, onde na fase da telófase, o que vai acontecer? Os cromossomos estão separados em 2 lotes. Então, os cromossomos homólogos estão cada um num polo. O fuso se desaparece, se desfaz. Os cromossomos começam a se descondensar. A carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, que começou a desaparecer lá na prófase, ela surge novamente, gerando 2 núcleos, tá? Já com a metade do número de cromossomos da célula original, e inicia-se então o processo da citocinese, que é, na verdade, o que? A separação. As membranas plasmáticas das células, elas vão invaginando até se juntarem no meio e gerar 2 células no processo da citocinese.
tá? E nós vamos ter aqui as duas células filhas, já com os cromossomos todos separados, todos trocados pelo crossing over. E a partir dessas células filhas, nós entramos na meiose 2, onde a meiose 2 é um processo muito semelhante à mitose. Então, assistindo agora a parte da meiose 2, você também praticamente vai estar assistindo a parte da mitose. Então, aqui na meiose 2, nós vamos ter novamente as fases, a prófase 2, onde você tem novamente a condensação dos cromossomos, o desaparecimento da carioteca e do núcleo, a duplicação dos centríolos. Então, tudo isso vai começar a desaparecer igual como se fosse uma mitose, tá? Depois nós vamos ter quem? A metáfase 2, onde na metáfase 2 nós vamos ter os cromossomos se prendendo no fuso acromático. Esses cromossomos vão estar na região equatorial da célula. As cromátides irmãs começam a ser puxados pelo encurtamento dos microtúbulos. Então, as cromátides irmãs, elas vão começar a ser puxadas. Só que aqui, ó, nós não temos cromossomos homólogos, nós temos cromátides irmãs, tá? Então, essas cromátides irmãs, elas vão romper esse cromossomo que está em par no meio. Beleza? E rompendo isso, aqui já rompido na anáfase, com o encurtamento dessas fibras de fuso, essas cromátides irmãs elas vão migrar para os polos, cada um em um polo, deixando o centro completamente separado. E lembrando, galera, aqui na meiose 2 não tem crossing over. O crossing over é na prófase 1 da meiose. Então, aqui temos a telófase 2, onde novamente os cromossomos se descondensam e a carioteca e o núcleo reaparecem, tá? A carioteca e o núcleo vão reaparecer e vai se iniciar a citocinese novamente. Então, uma coisa que é importante lembrar na meiose é que na meiose nós temos uma célula diploide, ou seja, uma célula com 46 cromossomos, dando origem a 4 células com 23 cromossomos. Beleza? Então, temos uma célula diploide, dando origem a 4 células haploides. Vamos usar assim, uma célula 2N, dando origem a 4 células N, diferentemente da mitose, onde nós temos uma célula diploide dando origem a 2 células diploides, tá? Aqui nós teremos uma célula diploide dando origem a 4 células haploides, 4 células N. Lembrando que essa quantidade de cromossomos que eu dei exemplo de 23 pares de cromossomos, 46 no total, isso é para a espécie humana. Outras espécies vão possuir outras quantidades de cromossomos. Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deem aquele like esperto aí e até a próxima. Valeu, galera. Fui!